trono de Deus é o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Pastor aqui não é nada, pastor é só aquele que está sendo usado por Deus para transmitir aquilo que necessita o teu coração. Amém? E também o coração do pastor, porque a palavra ela não é só lançada sobre a igreja, mas ela antes fala comigo mesmo. E eu tenho pensado há alguns dias, quem sou eu no reino dos céus? Quem sou eu? Quem é o Milton Mariano no reino dos céus? Eu tenho a certeza da escolha e do chamado de Deus. Essa certeza eu tenho no meu coração. Mas o que eu represento? O que Deus tem falado a meu respeito no céu. E é hoje que Deus quer trazer um confronto à tua alma, ao teu coração como cristão, porque todos aqui são cristãos. Nós conhecemos as pessoas que aqui estão e já aceitaram Jesus, ou seja, você já tem um chamado, mas o que está falando a teu respeito no meio dos anjos, o que está falando ao seu respeito diante da região celestial. É isso nessa noite que eu quero trazer para vocês. Aleluia. Isaías capítulo 49, a partir do versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Para dizer aos presos, sai, e aos que estão em treva. Esse versículo é 41, Mel. 41, 9. Aleluia, Jesus. Isaías 41, a partir do 9. Glória a Deus. Agora vai. Tu a quem tomei, olha bem o que Deus está te falando nessa noite. Aleluia. Tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei de entre os seus mais excelentes, e disse, tu és o quê? Meu servo. E a ti escolhi e nunca te rejeitei. Está escutando aqui Deus? Pode parar aí, não quero ir nem mais além. Deus está dizendo o seguinte, Ele te escolheu e nunca te rejeitou. Aleluia. Então, se você veio aqui nessa noite, Aleluia, é porque Jesus. tu és um escolhido e tu és um separado de Deus. Aleluia. Deus fala nessa noite que Ele jamais te rejeitou. Glória a Deus. E eu tenho a certeza do meu chamado. Eu tenho a certeza que o meu chamado vem de Deus. Eu também tenho a certeza que eu não sou rejeitado por Deus, porque a palavra de Deus diz que eu fui escolhido ainda que eu não tinha forma nenhuma no ventre da minha mãe. Deus já sonhava comigo. Ei, aleluia, eu me alegro e vem um choro no meu rosto quando eu começo a pensar que Deus sonhava comigo. E eu quero dizer nessa noite que Deus também sonhou contigo. Que Aleluia! Deus nesse lugar, porque Ele te ama, porque Ele quer algo especial contigo. Mas apesar de todo o chamado de Deus, o que se fala de você no céu? Quem é você no céu? Nós podemos ver que alguns homens da palavra diz que alguns homens tiveram um contato especial com Deus e o céu fala sobre ele. Nós podemos ver que Deus, Ele chama Moisés. Ele chama Moisés em Êxodo capítulo 1 ao 14. Eu quero que vocês coloquem. Vocês vão perceber que Deus chama um homem e Ele trata com aquele homem, e o que se fala com ele é algo que se fala no céu. Deus fala de Moisés, Deus palestra com Moisés. O reino dos céus, ele está ali em conexão com Moisés, ou seja, algo é falado de Moisés no reino dos céus, porque Deus escolhe ele e começa a falar de Moisés. Os anjos certamente falam de Moisés. Podemos ver essa narrativa quando Deus, lá em Judas, manda que o anjo lute contra Satanás em favor de Moisés, do corpo de Moisés. É porque o céu rege em favor de Moisés. E nós percebemos nesse versículo, passou para mim, Mel, aleluia, Êxodo capítulo 32, de 1 a 14. Êxodo 32, de 1 a 14. Veja bem, quando o céu fala a teu respeito, o que ele fala de você? Nós percebemos que o céu regia em favor de Moisés. Mas vendo o povo que Moisés estava em descer do monte,
acercou-se de Arão e disse: levanta-te, fazes deuses que vão diante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Moisés estava lá no monte, já tinha um tempo, o povo não sabia o que estava acontecendo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faz-nos um Deus e vamos adiante de nós. Porque quando este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Passa, Mel, por favor. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas e nas vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os. Pode adiantar para mim, vai até o 14 ele, tá? Então o povo arrancou e tal. Pode ir passando, Mel, passa isso aí, vai lá por mais ou menos por 8. Aleluia, glória a Deus. E depressa se desviando do caminho que eu lhe tinha ordenado, eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifício, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Passa. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e farei de ti uma grande nação. Olha bem, segura aí. Deus estava fazendo um trato com Moisés. O que Deus fala com Moisés? Fala assim para ele: olha só o que está regindo no céu. Moisés, vamos acabar com esse povo. Vou eliminar esse povo. Vou consumir. Olha a proposta de Deus. E farei de ti uma grande nação. Ou seja, Deus estava falando para Moisés que era para acabar com o povo, mas que Deus não iria deixar Moisés sozinho, a fazer dele uma grande nação. Olha o que Moisés fala para Deus. Olha Moisés palestrando com Deus nessa noite. O que você tem falado com Deus? O que você tem argumentado com Deus? Passa para mim, Mel. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra. Torna, Senhor, teu furor da tua ira. Arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão. Olha só Moisés usando a palavra. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, que era Jacó, né? E dos teus servos, as quais a ti mesmo tu tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei a vossa descendência toda a terra de que tenho falado, para que então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Gente, vocês conseguiram entender o tamanho, desculpa o termo que eu vou usar, da moral que Moisés tinha diante de Deus? Nós estamos vendo um homem palestrando com Deus. O Senhor faz uma proposta para ele: vou eliminar o povo e te farei uma grande nação, Moisés. Mas Moisés olha para ele e começa a pregar para Deus. Fala para Deus: Senhor, vê bem, é assim, assim, assim. Olha só o que vão dizer de ti, que o Senhor trouxe esse povo. Moisés palestrando com Deus. E o que você fala com Deus? Aonde está o teu lugar diante de Deus? O que você tem dito diante Aleluia! de Deus? E nós podemos perceber em grandes outros homens. Nós vamos ver a aliança que Abraão fala com Deus, ou seja, Deus tinha uma referência de Abraão. Nós também podemos ver o sacrifício vivo de Isaac, homem de Deus que integra, ou seja, o céu vai regendo em cima desses homens. Jacó, que lutou com o anjo. E nós vamos ver Davi, segundo o coração de Deus,
Quem é você no reino de Deus? Esses homens tiveram lugares chamados diante de Deus, mas quem somos nós diante do reino de Deus? É isso que eu queria trazer nessa noite, como Deus te vê. E nós, para encerrarmos, que a hora está muito, eu queria falar muito além do que eu tenho aqui, mas eu queria encerrar, vou encerrar porque hoje é um dia especial. Abra Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 12. O que Deus tem falado de você? O que Deus, qual o testemunho que Deus tem falado de você? Quando Deus olha para essa terra, ó, nós entendemos que somos escolhidos. Amém, igreja? Somos escolhidos. Essa conclusão chegamos juntos que somos escolhidos. Somos separados. Entendemos também que Deus já sonhava conosco antes mesmo de entrarmos no ventre da nossa mãe, amém? Como sonhou com Abraão, como sonhou com Isaac, como sonhou com Jacó. Deus sonhou com todos esses homens e não foi diferente nem comigo nem com você, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, amém? Mas eu quero entender que esses homens tiveram destaque lá no céu, ou seja, o céu regira em favor deles, porque a palavra estava neles, eles eram a palavra que Deus trazia até chegar a Jesus, porque eles eram o caminho que eram levados até chegar à consumação de cruz, que é Jesus. Mas eu quero entender, abre para mim, Mel, por favor, Jó capítulo 1, dos 6 ao 12. O que é falado de você? O que acontece no reino dos céus sobre você? Aleluia, glória a Deus. Do 6 em diante, Jó. E no dia em que os filhos, olha bem o que Deus vai falar hoje, ó. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia. Aleluia. Aleluia. Será que Deus está falando isso de você? Será que é esse o testemunho que você leva para o reino dos céus? Será que é esse o testemunho? Será que Deus, Ele pode chegar diante do inimigo das nossas almas? Porque a Bíblia diz que ele é Satã, ou seja, ele é acusador. E se ele estivesse diante de Deus nessa noite e olhasse, e Deus poderia olhar para mim e falar assim: viste o meu servo Newton Mariano? Olhaste o meu servo Newton Mariano? Viste que ele é temente? Será que Deus pode falar isso de mim? Será que Deus pode falar isso de você? Será que Deus pode trazer o testemunho da sua vida diante de Satanás e perante os anjos? É isso nessa noite que eu queria trazer para vocês. Alguns homens mudaram a história dessa vida, mudaram a história do nosso planeta, mas nós, o que estamos mudando numa geração atual, aonde a confusão é tremenda, aonde Satanás impera na internet, aonde Satanás, eu quero dizer uma coisa nessa igreja, está gravando aí? Bota isso no YouTube que eu vou falar para isso. 90% dos cantores gospel são usados por Satanás. 90% deles, para mim não falar os 100%, porque muitas pessoas usam o meio gospel para dar um pulo, um salto na carreira, mas quando chega lá na frente, abandona a fé, depois que a fama toma o poder. Muitas pessoas usam o evangelho, não são reconhecidas no reino dos céus, não tem reconhecimento, o selo da graça que é marcada na testa não está sobre ele. Por isso será dito naquele dia: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E eu te pergunto nessa noite, aonde você, o que Deus tem falado sobre a tua vida? O que Deus, Ele palestra perante os anjos? Viste o meu servo Wagner? Viste o meu serva Leila? Viste a minha serva? Viste o meu servo? O que Deus tem palestrado no céu? Onde Deus pode manifestar o poder sobre a tua vida e jogar diante de Satanás. Está vendo fulano? Está vendo ciclano?
apesar do mundo conturbado que tem, Ele ainda é fiel. Ele ainda é fiel. Eu amo, eu ainda me alegro porque eu sonhei com Ele. Eu ainda me alegro porque eu já li o chamado. Eu não me arrependo de ter chamado. A Bíblia relata que Saul, ele foi chamado e escolhido por Deus, mas Deus se arrepende de tê-lo ungido o rei de Israel. Eu quero dizer nessa noite, Deus sonhou contigo, amém? Amém. Não faça Deus se arrepender de te chamar. Aleluia. Não faça Deus se arrepender de ter te ungido. Cumpra o chamado de Deus, cumpra a vontade de Deus, cumpra o querer de Deus. Não se deixe corromper por esse mundo mal, não se deixe contaminar por esse mundo mal, porque os tempos estão se fechando, os tempos estão sendo abreviados, as coisas estão muito nítidas, as vergonhas já não estão ficando escondidas, mas Jesus está próximo. A vinda do Senhor está muito próxima. Portanto, eu encerro a minha palavra no nome do Senhor Jesus. Aqueles que são santos, se santifiquem mais. Aleluia. E aqueles que não são santos e nem querem ser santos, eu aconselho, vai para o mundo. Sai da igreja, vai para o mundo. Que isso, pastor? O senhor está louco? Não, não estou louco não. Se você está na igreja, mas não tem o desejo no coração de ser santo, de Deus olhar para você e falar: Satanás, está vindo o meu servo fulano de tal, aquele, apesar dos pecados, ele ainda tem prazer em me adorar. Se você não sente o desejo de adorar Deus, se você está perdendo tempo na igreja, você vai para o inferno. Eu quero falar que o inferno existe. O inferno é real. Você vai para o inferno frequentando a igreja. Esses cantores gospel que enganam, que pensam que estão enganando eles mesmos. Eu quero dizer que eles vão para o inferno adorando, aparentemente adorando a Deus, mas estão adorando a si mesmos. Porque a Bíblia diz que a boca fala uma coisa, mas o coração deles não estão naquilo que eles cantam. Não estão que não cantam. Então, se você deseja realmente adorar a Deus, ou se você não quer ser santo, eu aconselho sair, porque senão você não vai aproveitar as coisas maravilhosas que Deus tem para você, e também não vai viver o mundo, vai ficar em cima do muro. E o muro não é lugar de Deus, amém? Que nessa noite Deus possa olhar para você e ter prazer de falar de você no céu. Amém, Jesus. O que Deus tem falado a teu respeito no céu? O que Ele tem falado de você? Eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, sou cometido de pecados. Luto todos os dias para não pecar, porque a cada dia a gente mata um leão. Luto contra mim mesmo, como Paulo falou. Mas nós temos que entender que o céu é tomado da força. Precisamos lutar a cada dia para alcançar o reino dos céus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia.